Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do canal Legado de Valor. Hoje a gente vai falar sobre 3 empresas de alta qualidade para você comprar com a queda de juros que está chegando lá nos Estados Unidos. Só antes da gente começar, eu preciso te apresentar alguém muito especial. Um cara sensacional que vai passar a dividir o espaço comigo aqui dentro desse canal Legado de Valor, onde eu mostro a minha trajetória investindo no mercado americano. Esse cara que tá do meu lado tem muito conhecimento em análise fundamentalista e investimento de longo prazo, principalmente no maior e mais líquido mercado do mundo, o mercado americano. Eu vou deixar ele se apresentar para vocês e daí a gente continua. Fala pessoal, meu nome é Lucas Said. Vocês já estão acostumados a me ver lá na Trade de Valor, nas lives de fechamento do mercado americano. Contar um pouquinho da minha história aqui nos investimentos, né? Eu comecei no mercado fazendo trade, operando swing position trade com o Felipe, que me ensinou tudo que eu sei hoje. Mas depois de algum tempo, eu fui gostando cada vez mais de investimento a longo prazo. Eu comecei investindo a longo prazo no mercado brasileiro. Foi muito bom durante um tempo, mas depois eu comecei a perceber que a gente tem diversas oportunidades fora do Brasil, ao redor do mundo, mas principalmente nos Estados Unidos. Quando eu percebi isso, a minha virada de chave para investir a longo prazo nos Estados Unidos mudou completamente os meus investimentos. Completamente. Então é o que eu amo fazer. Eu literalmente todos os dias estudo empresas novas no mercado americano. Eu fico lá de madrugada estudando 1, 2 empresas todos os dias. Então eu amo isso. Eu amo o mercado americano. Eu amo investimento de longo prazo. Então acho que eu posso somar bastante aqui junto com você, meu amigo. Com certeza. Vai ser muito legal te receber aqui. Pessoal, tratem bem o Lucas, tá? Porque ele tem muito conhecimento para agregar para vocês. E eu também preciso me apresentar, especialmente se você é novo e está chegando agora aqui e ainda não me conhece. Meu nome é Felipe Dabu, este canal nasceu com um propósito muito claro, documentar toda a minha jornada de construção de patrimônio, investindo no maior e mais promissor mercado do mundo, o mercado americano. Eu tenho uma filosofia de investimentos muito simples, que foi formulada ao longo de vários anos, depois de muitos erros e acertos. Eu compro todos os meses ações de empresas extraordinárias. E diferentemente da maioria dos investidores, eu não tenho pressa para vender essas ações. Na verdade, o meu objetivo é segurá-las pelo maior tempo possível, usufruindo do efeito dos juros compostos ao longo do tempo, conforme essas empresas vão crescendo. E quando eu falo empresas extraordinárias, eu estou me referindo aos melhores e mais relevantes negócios do mundo. Empresas que não prometem algum dia entregar resultado. Elas já deram certo. Eu estou falando de negócios extremamente bem geridos, que conseguem crescer receita e lucros ao longo do tempo, enquanto pagam proventos ou recompram ações. Negócios extremamente previsíveis, com pouca ciclicidade e vantagens competitivas brutais. O meu primeiro aporte nessa carteira de investimentos, que hoje é pública aqui no canal, foi em abril de 2022. Eu comprei $1.020 em 3 ações que eu carrego até hoje. Conforme eu fui estudando as empresas listadas nos Estados Unidos, eu fui ficando cada vez mais fascinado por esse mercado. Passei a incluir outros ativos na carteira. Desde então, eu não parei mais de aportar. Hoje, a carteira já conta com mais de $122 mil. Desses, mais de $20 mil são ganhos obtidos com a valorização dos ativos e proventos recebidos. E conforme os resultados crescem, eu fico cada vez mais motivado a continuar acumulando mais ativos, dando sequência a esse projeto. O objetivo é conseguir acumular o maior patrimônio possível nas próximas décadas e quando chegar a hora, viver de renda em moeda forte. Nesse meio de tempo, eu vou mostrar tudo que estiver acontecendo com a minha carteira de forma 100% transparente, através de vídeos semanais aqui no canal. Então, se você quiser acompanhar a minha jornada de perto, não esquece de se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e ativar o sininho das notificações. Ah, e se você quiser aprender tudo sobre a nossa filosofia de investimentos e como montar uma carteira de longo prazo igual a minha no mercado americano, eu preparei um mini curso completo para você. Foram os primeiros vídeos que eu postei aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Aproveita, porque esse conteúdo é gratuito e, na minha opinião, ele está melhor do que 99% dos conteúdos pagos que você vai encontrar por aí sobre investimentos. Bom,
Agora que a apresentação já foi feita, vamos ao conteúdo do vídeo. As apostas por um corte de juros na próxima reunião do FONC, que vai ocorrer nesse mês de setembro, cresceram absurdamente. Hoje o mercado é quase unânime ao acreditar num corte do Fed. E para as próximas reuniões, em outubro, dezembro, os investidores também acreditam que o Fed vai cortar os juros. Ou seja, a gente pode esperar pelo menos 3 cortes nas taxas de juros ainda em 2025. E para 2026, nós temos argumentos fortes para continuar acreditando nos cortes. Isso porque o Fed, que para quem não sabe é o Banco Central Americano, possui o que nós conhecemos como duplo mandato. E o que isso significa? Isso significa que o Fed possui 2 objetivos ao conduzir a política monetária americana. Em primeiro lugar, ele precisa controlar a inflação. Hoje, a inflação ainda é um problema nos Estados Unidos. Apesar de já ter atingido mais de 9% lá em 2022, e de ter caído bastante, ela ainda não atingiu a meta do Fed, que é de 2%. No último relatório do mês de julho, a gente viu a inflação subir levemente para 2,7%. E é por conta dessa resiliência da inflação que o Fed começou a cortar os juros em setembro do ano passado, mas logo fez uma pausa. Apesar disso, parece que a hora de cortar chegou. Isso porque o outro lado da moeda começou a chamar atenção, o mercado de trabalho, que é o segundo objetivo do Fed. Enquanto o primeiro mandato garante que a inflação seja controlada, o segundo mandato garante que o mercado de trabalho permaneça estável. E para isso acontecer, os juros precisam cair. E essa é até uma coisa curiosa, né? Existe uma dualidade quase paradoxal na política do Fed. Se por um lado, para manter a inflação baixa, é necessário juros mais altos, por outro lado, para manter a estabilidade dos empregos e um nível de crescimento sustentável na economia, é necessário cortar os juros. Esse é o chamado trade-off. E é um grande desafio para o banco. É por isso que eles vão buscar manter um equilíbrio entre inflação e emprego. E agora, parece que a ênfase da política monetária passou a ser o mercado de trabalho. E a ferramenta mais promissora para estimulá-lo são os cortes nos juros. Cortes de juros funcionam como anabolizantes na economia e a maneira como isso ocorre é através de um efeito em cadeia. Juros mais baixos aumentam a demanda das empresas por crédito barato. Crédito esse que vai ser utilizado para fazer investimentos em bens de capital próprio, estoque e novos empregos. Esses novos empregos vão ser preenchidos por pessoas que passarão a consumir mais. Mas consumir mais de quem? Das próprias empresas. Então perceba que é um ciclo que passa a ser retroalimentado à medida que a torneira do crédito é aberta. Agora fica a questão: quais EGRs, ou seja, empresas geradoras de riqueza, vão ser mais beneficiadas? Em outras palavras, quais empresas de altíssima qualidade, previsibilidade a gente pode comprar imaginando usufruir ao máximo desse ciclo? A primeira empresa que eu acho ser muito interessante a gente discutir a respeito é a FICO. Essa é uma empresa que eu tenho na minha carteira e acho que você tem na tua carteira também, na que minha eu sei. carteira. O que essa empresa faz, pessoal? Ela basicamente é dona do monopólio de concessão de crédito nos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo. Mas vamos lá, Lucas, ela oferece crédito diretamente? Não. Ela traz o score de crédito, em que as empresas se utilizam desse dado para ver se poderia emprestar para alguém, emprestar para um, emprestar para outro. Então ela é uma empresa que, se você parar para pensar, ela ganha dinheiro em quase todas as frentes de mercado. Sim. Porque quase todas as empresas que prestam algum tipo de serviço, que tem necessidade de emprestar algo a algum consumidor, necessita de ter acesso a esse FICO Score. Vamos lá, pessoal, para dar aqui alguns exemplos mais práticos. Alguém que vai pegar um empréstimo nos Estados Unidos, né? Ele chega lá no banco, solicita o empréstimo, o banco, e vai precisar consultar o FICO Score da pessoa para ver se aquela pessoa é uma boa pagadora, né? Se ela vai pagar o banco direitinho, qual que é o risco que ela representa para esse empréstimo que o banco vai conceder. E cada vez que o banco vai lá e consulta o FICO Score, a FICO ganha dinheiro. Isso. Então ela está na linha de frente da concessão do crédito, né? Financiamento de veículo. Você vai comprar, por exemplo, um veículo lá nos Estados Unidos, né? Quase ninguém compra veículo à vista. A grande maioria das pessoas dá uma entrada, né? E aí passa a assumir uma prestação.
a FICO também vai gerar o FICO Score Sim. para a instituição financeira que está concedendo esse crédito. Hipotecas, né? Que inclusive a empresa está se envolvendo numa polêmica recente. Quer falar um pouco sobre isso? Então, igual o Felipe comentou, todas essas consultas geram uma receitinha para a FICO. Sim. Essa receitinha da FICO foi subindo de forma bem lenta ao longo dos anos. Essa subida em dólares é pouca, né? Passou lá de $1, agora mais ou menos $4 que ela está cobrando. Sim. E dependendo do tipo. Em aumento percentual, é muita coisa. Sim. Apesar de que, na prática, para as empresas que utilizam do FICO Score, não muda nada. Não muda nada. Banco, né? Não afeta em nada a geração de caixa da empresa. Muito pelo contrário, nada. Cócegas. Sim. E a FICO sempre gerou muita receita com isso. Né, porque esse aumento percentual que ela faz é muito grande. Sim. E seus lucros foram aumentando exorbitantemente. Né? A gente consegue ver aqui na tela a geração de lucro da empresa ao longo dos anos, crescendo aí por volta de 18% ao ano nos últimos 10 anos. Isso é muita coisa. Não, e detalhe, Lucas, esse é o lucro líquido normal. Se a gente pegar o lucro por ação, que eu sei que você gosta muito de olhar dessa forma, e realmente é a forma mais correta, né, a ser analisada, ainda mais falando do mercado americano, onde lá é normal as empresas fazerem recompras, cara, cresceu quase 23% ao ano nos últimos 10 anos o lucro dessa empresa. A gente até pode mostrar aqui para o pessoal que é uma funcionalidade nova da Torino, abaixo aqui ó, do KGR, que é o retorno que a empresa está gerando ali em média por ano para entregar esse crescimento, a gente tem o R quadrado. O R quadrado a gente pode resumir ele em quantos por cento deste crescimento pode ser entendido como uma reta. Quão linear é este crescimento? Quão previsível é este crescimento? O R quadrado ele vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais linear, mais previsível, mais recorrente é essa receita. No caso da FICO, a gente consegue ver que em todas as janelas aqui está acima de 0,85. Então, é um crescimento extremamente linear. É isso que a gente quer ver numa empresa, né, a longo prazo. E isso tudo é movido por esses aumentos de preço que o Lucas acabou de citar. Sim. A FICO ela foi subindo o preço dos seus scores, né, para você fazer a consulta do score. De $1 foi para 2, de 2 foi para 4, de 4 foi para 8. Agora, se não me engano, tá em torno de 8 a 10 dólares o score da FICO. Sim. Que pro banco que vai pagar a FICO não é nada. Imagina, o banco vai fazer a concessão de uma hipoteca lá, cara, de não sei quantos $1.000. Não tá nem aí se ele vai pagar $4 ou $8 para consultar o score do cidadão que tá pedindo este crédito, né? E por que a FICO, na minha opinião, é uma boa compra agora, cara? Porque a FICO lida com crédito. Como a gente explicou aqui, cortes de juros são anabolizantes para o mercado de crédito, cara. Os juros vão ficar mais baixos e a demanda pelo crédito vai aumentar. Então, as pessoas que já estão demandando bastante crédito lá nos Estados Unidos, mesmo com os juros altos, a gente consegue ver isso, se a gente pegar aqui nos últimos 3 anos, que o juro já está mais alto nos Estados Unidos, a gente vê essa receita crescendo ainda assim, elas devem demandar ainda mais crédito. Sim. Então, esse, cara, é o tipo de empresa que, na minha opinião, é uma baita compra, tá? Pra gente estar fazendo agora, especialmente se a gente olha aqui o preço e entende que nos últimos 6 meses o preço vem caindo, né? Este ano o preço vem caindo aí mais de 25%, né? Justamente por uma polêmica que nada tem a ver com a perda de fundamentos dessa empresa. Então essa empresa eu acho que tem até uma qualidade dupla de por que ela está muito boa e muito atrativa para compras hoje. Primeiro, obviamente, esse ciclo de corte de juros, como o Felipe bem pontuou, vai ser excelente para a empresa. Então, mesmo que ela não tivesse todas essas quedas, seria excelente para se aproveitar, mesmo que não tivesse. Sim. Então, ainda tem um bônus de desconto muito maior por conta desse burburinho todo que a gente comentou sobre a precificação. Na Torino, Lucas, tem aqui uma ferramenta bem legal, né? Que é o gráfico de valuation. Você pode olhar de várias formas. Você pode olhar, por exemplo, o preço-lucro ou o rendimento do fluxo de caixa livre, que vai funcionar muito bem, por exemplo, para empresas de tecnologia. Tanto como rendimento de fluxo de caixa livre, como PL,
a empresa ela tá voltando para níveis mais aceitáveis da gente tomar posição, né? Que a gente está olhando para os últimos 10 anos. Sim. Hoje a empresa está negociando aí por volta de 50 vezes lucro. Lembrando, isso aqui é lucro nos últimos 12 meses. Se você olha, por exemplo, o lucro nos próximos 12 meses, ó, tá até menos, ó, 42. Sim. Então, cara, eu acho que ela já tá num nível de preço que justifica a tomada de posição nela, cara. Eu acho que é uma baita compra. Uma baita compra. Uma empresa excelente que vai se aproveitar da queda dos juros, está passando por um burburinho que tem um desconto enorme no preço. É uma baita compra. Cabe em qualquer carteira de investimento. Show. A segunda empresa que, na nossa visão, pode se beneficiar bastante de um corte de juro, né, ou de vários cortes de juro lá nos Estados Unidos, é a S&P Global. Essa é uma empresa que eu tenho na minha carteira. Você tem também, Lucas? Não tenho, mas Não tem? queria ter. Queria um ter. dia eu vou encarteirá-la também. Ok. É uma empresa de altíssima qualidade, pessoal, tá? O que essa empresa faz? Essa empresa também trabalha na linha de frente da concessão de crédito, só que de uma forma um pouco diferente em relação à FICO. A FICO, ela trabalha dando scores para as pessoas, né, para pessoas físicas. A S&P Global trabalha dando scores para as empresas e para os governos. Então, por exemplo, quando um governo vai emitir dívida, vamos supor que o Brasil precise emitir dívida. O Brasil, ele gastou mais do que arrecadou e ele precisa cobrir este valor para ele não ficar deficitário emitindo títulos de dívida, né? Que a gente vai comprar lá, vão ser, por exemplo, os títulos de renda fixa. Quem que vai dizer se essa dívida é segura, se essa dívida não é segura? Quem que vai classificar esta dívida? A S&P Global. Então a S&P Global vai analisar uma série de fatores e vai dizer, olha, o risco de você investir aqui nesses títulos públicos do Brasil é de X, é de Y, é de Z. E ela faz a mesma coisa com os bonds corporativos. Então, por exemplo, quando uma empresa vai emitir bonds, né, vai emitir títulos de dívida, que aqui no Brasil tem um nome que são as debentures, elas também vão contratar ou a S&P Global ou a empresa que divide o duopólio da S&P Global com ela, que é a Moody's, para classificar esta dívida, né? E as empresas dependem muito disso, pessoal, tá? Existe a S&P Global, existe a Moody's e só. As outras empresas que competem, né? Competem, entre aspas, com a S&P Global e com a Moody's, elas quase não têm relevância, quase não têm credibilidade neste mercado. Que a lógica é a mesma, né? Se os juros caírem, pô, várias empresas vão ficar mais sujeitas a emitir bonds, porque agora elas não precisam pagar tanto, né? Esses bonds, esses títulos de dívida, muitas vezes eles estão atrelados aos juros lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil a Selic, né? No caso dos governos também, aos juros que os governos determinam que eles têm que pagar. Quando os juros caem, esta empresa aqui prospera, porque mais empresas, mais governos vão emitir dívida. Tá? E lembrando, galera, quando o juro americano cai, outros juros ao redor do mundo, de outros países, tendem a cair também. Lucas, olha só esta curva de receita, cara. Eu acho que a gente consegue enxergar na prática, assim como a FICO, agora a SPGI, que são empresas muito boas. Porque mesmo agora, em um ciclo de juros altos que deveriam afetar a empresa, como você bem pontuou, ela segue rentabilizando muito bem. A Sim. curva de receita dela é maravilhosa, é um crescimento muito forte, 10% ao ano nos últimos 10 anos. Isso Sim. é muito legal. É um negócio muito previsível, muito né, previsível. cara? E a gente olha assim também o fluxo de caixa Perfeito. livre aqui. Essa é uma empresa que também trabalha com software, tá? Então, além de fazer essa manutenção, né, das notas de crédito para os bonds, ela também vende dados para o mercado financeiro. Sim. Então, se você quiser ter acesso a essas notas, você contrata lá os serviços por assinatura da S&P Global. Perfeito. E você tem esses dados à tua disposição. Cara, olha só isso, nos últimos 10 anos o fluxo de caixa vem crescendo 17% ao ano. Quando a gente olha o fluxo de caixa por ação, né, também vem crescendo aí num ritmo de 15% ao ano. Tá? Então é uma empresa que, se não me engano, ela começou a recomprar ações recentemente. Sim. Recentemente ela até emitiu mais ações, mas isso foi para fazer uma aquisição. Tá? Perfeito. Agora ela voltou a recomprar ações, mas ela costuma recomprar ações num ritmo mais lento. Tá? Mas Perfeito. ela faz recompras, ela também paga proventos.
ok? A gente tem aqui um crescimento nos Sim. dividendos de cerca de 11% ao ano nos últimos 10 anos, né? A gente pode ver aqui também a questão do valuation dela, né? Vou pegar aqui os últimos 5 anos, ó. Tem um valuation num nível ok, né? A gente não vê aquela discrepância brutal. Fluxo de caixa também, olhando os últimos 5 anos, olhando os últimos 10 anos, né? Bem parecido com os patamares que a gente tinha no passado. Assim, cara, é uma empresa que eu gosto muito, eu acho que vai se favorecer bastante, tá? Deste ciclo de corte de juros. Perfeito. E é muito legal a gente observar isso mesmo, né? Que mesmo em períodos que parecem ser desfavoráveis, elas seguem crescendo. Imagine um período que vai entrar agora mais favorável para a Mais empresa. favorável. Muito Sim, legal. sim. Vai ser provavelmente um período mais parecido com o que a gente vivenciou ali, né? Nos últimos 10 anos, né? A gente teve a crise de 2008, que impactou bastante a S&P Sim, com Global, mas certeza. quando você pega, por exemplo, quer ver aqui, ó, Lucas? Vamos pegar um ciclo de expansão da economia americana, que foi depois da crise de 2008, foi na crise de 2008 que o mercado fez fundo, 2009, tá? Sim. Pegar 2009 até 2020, tá? Olha só que show, cara. A empresa subiu 1.600%. Foi um ciclo de expansão, né, econômica, cortes nos juros historicamente baixos, e a S&P Global nadou de braçada aí, subindo a um KGR de quase 27% ao ano, cara, que é brutal. E aí nós vamos para a terceira empresa, meu amigo Lucas, que é a Pool. Essa aí eu sei que você também não tem na tua carteira. Não tenho. E essa eu sei que você tem na sua carteira há muito tempo. Eu tenho, eu gosto muito dela. Aquele início que você contou, né? Que você carrega 3 empresas desde o início. A Pool é uma delas. A Pool é uma delas. Ah, sabia. Sim. É uma empresa que, assim, eu tô sendo muito paciente, porque Sim. esta, da nossa carteira, é uma empresa mais cíclica, Ela tá? tá ciclando para baixo nesse momento. Exatamente, ela tá ciclando para baixo, a gente vê aqui desde 2021, tá? 2022, aliás, a receita caindo, só que ela tá caindo num ritmo bem lento, Sim. né? E a gente vê o fluxo de caixa também, ó, caindo desde 2023 num ritmo mais lento. O que essa empresa faz, Lucas? Ela trabalha em duas frentes. Construção de novas piscinas e toda a área de lazer das casas. Então não são só as piscinas, é jardim, é área de churrasco, é área para você aproveitar lá com a família, com as visitas. E também manutenção das piscinas e da área de lazer. E eu gosto muito dessa dualidade, porque enquanto a parte de construção de novas piscinas é mais cíclica, porque depende da construção de novos imóveis, Perfeito. a parte de manutenção, ela dá uma segurada no negócio, né? Então, pode ser que as pessoas não estejam construindo novas piscinas por conta do juro alto lá nos Estados Unidos e, portanto, mercado imobiliário mais frio, né? Mercado imobiliário que vem esfriando, mas as pessoas que já têm piscinas vão precisar continuar tratando suas piscinas, vão continuar fazendo manutenção na sua área de lazer, né, em suas casas. E aí que a Pool tem essa segurada, sabe? Agora, com os juros caindo, o que a gente pode esperar? Que o mercado imobiliário volte gradativamente a ficar mais aquecido, né? Então, eu acho que essa empresa tem muito a prosperar, tá, nos próximos anos. Eu acho que, assim, lá atrás, em 2021, 2022, quando eu estava estudando essa empresa e pensando em comprar ela, eu não consegui enxergar isso, essa ciclicidade no negócio, né? Se eu tivesse enxergado, acho que eu não teria comprado, estaria comprando agora. Perfeito. Que é aquilo que você fala sobre entender os ciclos também das empresas, né? Exato. E às vezes as pessoas se afastam, né? Puxa um pouco aí o gráfico de lucro por ação, expande ele. Show. As pessoas se afastam um pouco vendo essa queda enorme que o ativo está sofrendo. Mas nessas quedas enormes, normalmente é onde a gente tem as melhores oportunidades. Perfeito. O preço está reprimido por um ciclo de queda agora, empresa cíclica que agora está ciclando para baixo, né, que a gente fala. Ela tende agora, sim, com esse corte de juros, ciclar para cima, o que é ótimo. E isso que você comentou dela é muito legal, que ela realmente tem essa parte mais cíclica, que tem a ver com as moradias, mas a manutenção é infinita. Né? O cara não vai deixar a piscina dele sem manutenção. Não. Então ela gera uma receita mais recorrente dessa parte e também gera uma coisa que é bem importante, que é manter um relacionamento, digamos, duradouro com os clientes, que é o pós-venda, que é tão importante. Perfeito, cara, muito massa. Muito interessante. E uma coisa que o pessoal deve saber é que essa empresa também ela trabalha numa condição quase monopólio, cara, tá? Ela é maior do que as 50 concorrentes dela junta.
Nossa. Tá? Então ela praticamente está sozinha nesse mercado, que é um mercado muito promissor, né? Sim. Piscina, área de lazer, é qualidade de vida, as pessoas querem ter piscinas, ainda mais em países onde você tem um verão bem quente, é o caso de várias localidades nos Estados Unidos, até mesmo no Canadá. Eu morei no Canadá e, por incrível que pareça, quando você fala no Canadá, todo mundo acha, não, o Canadá é muito frio, tal, mas no verão fazia calor lá. Então as pessoas, elas gostam dessa pegada de ter qualidade de vida, e a Poo é uma empresa que oferece isso. Então é basicamente isso. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o like aqui embaixo e ativar o sininho das notificações. Por favor, recebam muito bem esse nosso amigo aqui, que vai contribuir muito para vocês. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Nos veremos mais vezes aqui. Vai ser muito bom, meu amigo, trabalhar aqui também nesse canal com você. Vai Um ser muito abraço, massa. pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço.